Sigo aqui, vamos repercutir a demissão de Jean Paul Prats da Petrobras. Ele foi, então, tirado do cargo pelo presidente Lula depois de algumas crises com o governo. Eu converso, então, agora com Luciana Rodrigues, consultora de energia da BMJ Consultores Associados. Muito bem-vinda. Boa noite, Luciana. Boa noite, pessoal. Bom, as especulações acerca da saída de Prats, elas já estavam sendo ventiladas desde março, quando essas polêmicas relacionadas à gestão de Prats, elas foram intensificadas. Mas quando se trata do setor de energia, a Petrobras ela pode ser considerada como uma das maiores estatais, empresas estatais do Brasil, desempenhando um papel fundamental no cenário econômico do país, indo ao encontro, né, com a relação de Jean Paul Prats e Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, o que foi caracterizada por divergências desde o início da gestão, relação essa que foi estremecida nos últimos 2 meses, a ponto de ambos protagonizarem embates públicos. Isso causou no mercado uma série de expectativas e incertezas em relação ao futuro da empresa. Então, ainda que o anúncio tenha sido uma surpresa para todo mundo, a substituição do cargo ela já era esperada para um futuro breve. Luciano, como você colocou aí, né, a gente acompanhou da imprensa, essa saída de Prats, ações tiveram queda hoje, não é? A B3 também fechou com queda, pela manhã a gente viu isso e também vamos lembrar da crise, né, que gerou todo esse afastamento aí. Segundo a Petrobras, a saída então de Jean Paul Prats foi negociada, mas a rota de colisão teve aí como impacto, né, o pagamento dos dividendos extraordinários aos acionistas da Petrobras, com Prats, então, a favor desse pagamento mínimo, mas ele se absteve, então, dessa votação, né, que gerou essa polêmica toda. Nesse caso, a partir de agora, pode vir uma pressão do governo que tem, então, a maioria no Conselho, né, um novo presidente chegando aí, que foi indicado, não é? E essa verba aí dos rendimentos extra, se ela deixar então de ser paga, passaria qual mensagem ao mercado? Bom, esse desgaste entre o governo, a empresa e os investidores acabou afetando o desempenho das ações da Petrobras, o que gerou incerteza sobre o futuro da estatal no mercado financeiro. E isso a gente observa que a demissão de Prats ela foi anunciada apenas um dia após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre da estatal. O que retrocedeu aí em 38% em comparação ao ano de 2023, mas diante dessas mudanças e pressões, o mercado reagiu de forma mais volátil, com essas oscilações nas cotações das ações da Petrobras e até uma maior cautela por parte dos investidores. Essa volatilidade, não é, Luciana? Agora, como é que a gente vê, né, esses interesses do governo, dos investidores? Como é que concilia tudo isso? Bom, isso é uma situação em que a disputa em relação aos dividendos, ela foi o pontapé inicial desses embates públicos, mas ela também gerou instabilidade nesse mercado de capitais. Então, agora, ainda que a nova indicação, agora que ainda precisa ser aprovada, apesar de toda a movimentação, e, enfim, ela já vem acontecendo, os investidores e acionistas, eles já se posicionaram com relação alguns a favor, outros vários contra, mas isso com relação tanto à proposta de distribuição dos lucros da empresa, o que foi endossado aí pela Assembleia dos Acionistas, conforme a sugestão da diretoria, que até então era comandada por Prats. Então, é um desgaste que ele tende a ser futuramente evitado, já que a nova indicação possui uma boa relação, então, com o governo. E Magda, né, Chambriard, né, que foi diretora-geral da ANP, Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural e Biocombustíveis, foi convidada, ainda depende da indicação ser submetida, né, aos procedimentos internos aí, que, como de costume, né, de governança corporativa. Né, quando ela assumir, não é, eu pergunto para você, essa retomada aí de política, né, a relação de preço, a política de preços dos combustíveis, como é que o mercado ele vai observar com essa nova presidência?
Bom, em relação à escolha do presidente Lula, além de aumentar a presença de mulheres em posições de destaque no setor corporativo e servir até de inspiração e incentivo para outras mulheres, essa escolha da Magda Chambriard, que por carreira ela foi engenheira da estatal por mais de 22 anos, hoje atua também como consultora no setor de óleo e gás, ela não tende a ser uma alteração muito conflituosa para o mercado. Até porque os planos futuros de investimentos eles já foram acordados entre o até então presidente Jean Paul e o governo. Então, não haverão muitas alterações para se fazer no presente momento. Acho que é importante a gente relembrar que a Magna ela já protagonizou inúmeros engajamentos com o governo do PT no passado. Ela foi escolhida pela presidente Dilma para conduzir os trabalhos da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, e isso pode contribuir não só com a melhoria de interlocução da estatal com o presidente Lula, mas ela tende principalmente a cooperar com a condução frente às orientações do governo federal, oportunizando aí mais momentos de debates com o mercado interessado. Então, a avaliação, no final das contas, é bem positiva para essa indicação, que ela já tem mais braço aí de conhecimento, sabe bem do setor, até porque para a gente lidar com o setor, de fato, ela tem que entender o que de fato está acontecendo. Mas, como você fala, ela tem maior interlocução, foi indicada pelo governo, já teve participação em governos do PT, mas esse interesse do governo e também a gente vê outro lado, os investidores, não fica, apesar do governo ter maioria, e como eu já falei, no colegiado, não dificultaria um pouco, haveria mais críticas, não é, do governo colocando essa pressão aí e atendendo os interesses dele? Não, acredito que esse movimento é um movimento fundamental para que a empresa e o governo encontrem esse equilíbrio, até para permitir que a Petrobras mantenha essa autonomia e siga uma política de preços que seja, enfim, sustentável e alinhada com as melhorias de práticas do mercado internacional, o que isso atrai até aí os investimentos que há algum tempo está um pouco instável, exatamente pelos movimentos aí de embates que vem acontecendo entre o Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, e o Jean Paul Prats. E também o governo quer mais celeridade, né, em projetos, não é, que a gente está vendo aí, retomada de algumas refinarias, ou seja, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Sem dúvida. Pode-se dizer que o novo comando agora da Petrobras, ele tem como próximos desafios equilibrar tanto as demandas do governo, dos investidores e da própria empresa, mas também buscar uma gestão que seja transparente, eficiente, alinhada com as melhores práticas de governança corporativa, e principalmente quando a gente fala em relação a refino, abertura do mercado de gás, diversificação de investimentos com foco em transição energética, uma pauta muito comentada agora no atual governo, fertilizantes e, claro, não menos importante, o preço dos combustíveis. Puxando aqui para o nosso setor, né, fertilizantes, é uma pauta importante, não é, Luciana? Sem dúvida, sem dúvida. É uma pauta importante e que cada vez mais vem tendo enfoque não só na parte do governo, mas também na parte do legislativo. Então, executivo e legislativo estão preocupados com a pauta de fertilizantes, o que pode contribuir aí com preocupações futuras da própria estatal. Luciana Rodrigues, muito obrigada pela tua participação hoje aqui comigo no nosso jornal Agro Mais 17 horas. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite. Uma boa noite, obrigada.